Olá, colegas, vamos aí para mais um vídeo estudando os artigos do Código Civil para seu exame da ordem para o concurso público. Todo vídeo eu gosto de ter esse iniciozinho de bate-papo com você. Primeiro, hoje eu gostaria de agradecer você que está assistindo os meus vídeos e está compartilhando. Nós estamos aí na casa dos seus 3.000, das 3.000 visualizações dos meus vídeos. Isso quer dizer que é um projeto que deu certo. Em cada cantinho aí de Minas ou do Brasil tem alguém que está aí ligadinho, estudando na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na hora do almoço, à noite, madrugada, não importa a hora, está estudando comigo. Estamos sintonizados aí com um único objetivo: o seu sucesso, a sua vitória. Para isso, eu sempre falo, você tem que ter muita garra, muita vontade, muita disciplina. Ser disciplinado. Você que agora acessou e está aí assistindo o 7º vídeo, reveja os anteriores, estão todos disponíveis na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Não deixe de ver os vídeos anteriores. Um liga ao outro, é de muita importância. No vídeo de hoje nós vamos iniciar estudando o artigo 14 do Código Civil. O que fala o artigo 14? É válida com objetivo científico ou altruístico de ajudar, de salvar vida, à disposição gratuita, sem nenhuma cobrança, do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Novamente, é válida, é correta, é permitida, com objetivo científico, que isso irá ajudar a sociedade, a comunidade, a coletividade, ou altruístico, doação, socorrendo alguém, à disposição gratuita, não há cobrança, há gratuidade, do próprio corpo, no todo ou em partes, para depois da morte. O princípio da autonomia da vontade permite que a pessoa disponha ou doe seus direitos. Mas, se tratando de direito personalíssimo, nós sabemos que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. A pessoa pode expor seu corpo depois da morte. Desde que seja para objetivos científicos ou altruísticos. Deixo meus órgãos para fins de transplante. Motivo altruístico. Caridade. Doação. Científico. Pessoa deixa órgão para pesquisa ou seu cadáver para uma instituição de medicina ou uma faculdade. Mas preste atenção numa coisa. Caro aluno, caro concurseiro, caro estudante.
a disposição do seu corpo para depois da morte, só para os fins científicos e altruísticos. Com uma observação: a gratuidade. A disposição do próprio corpo não pode ser realizada por contraprestação, por contrato, por venda. Na verdade, a exposição do próprio corpo, ela acontece na sua gratuidade. Na sua gratuidade. Não há fins econômicos. Porque se houver fins econômicos, isto é crime. Isto é crime. O comando legal é claro ao dizer para fins altruístico ou científico. Diz o parágrafo único do artigo 14. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Eu escrevi como doador de órgãos há 2 anos atrás. Hoje eu não quero mais. Então eu tenho o direito de revogá-lo a qualquer tempo. Lógico, até o dia da morte. A pessoa tem a liberdade para admitir a retirada futura de seus órgãos, mas também tem a liberdade de revogar, cancelar tal autorização. Tem essa liberdade de revogar tal autorização. Não há que se falar que a pessoa está vinculada a tal decisão. Vamos lá para o artigo 15. Ninguém, preste atenção no que fala o legislador. Ninguém pode ser constrangido. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. É muito polêmico esse dispositivo pelos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Ninguém pode ser constrangido, submetido a submeter com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Por isso que o médico tem a obrigação, o dever legal de informar ao paciente os procedimentos a serem realizados em uma cirurgia. É dever legal de informação que se impõe aos médicos em relação aos seus pacientes. Não arriscar. Médico pode livremente intervir na situação de risco. O médico só pode intervir se o paciente fizer uso do consenso afirmativo. Se o paciente autorizar. Médico algum poderá realizar cirurgia de redução de estômago sem que o paciente autorize. Vejamos só. Acompanhe comigo. A situação de risco de vida que deve ser superada por tratamento ou cirurgia médica imediata, sem que o consentimento do paciente possa ser validamente tomado, o paciente está em choque, desacordado, em coma
ou em qualquer estado total de impossibilidade de expressar a sua vontade, exige que o médico atente para nos termos desse dispositivo. Prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Caso o médico, o paciente, esteja impossibilitado de decidir, e essa decisão é de suma importância para salvar a vida do paciente, o médico pode decidir. A decisão é do médico no sentido de salvar o paciente, empregando técnica própria para o caso. Aí a vida tem o seu lugar. Neste caso, a vida tem preferência. Lógico. Colega, a expressão risco de vida deve ser entendida como sendo relativa ao risco que será criado ou agravado pelo tratamento ou intervenção cirúrgica que pretenda empregar. O paciente não pode ser constrangido a submeter a tratamento ou cirurgia arriscada, nem o médico pode depender da autorização de quem não pode dá-la para realizar manobras técnicas e cientificamente necessárias para tirar o seu paciente do eminente perigo de vida que se encontra. Acompanhe para mim, vamos lá para os casos, sobre o que você pode analisar sobre a vacinação obrigatória. Nós acabamos de falar que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida ao tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Eu não vou vacinar, eu não tenho necessidade de vacinar meus filhos. Mas só acompanhe, preste atenção no que eu falei antes. A lei não pode ser lida na sua, tem que ser interpretada. As disposições que tornam obrigatórias certas vacinações ou permitem à autoridade administrativa instituir a via regulamentar tais obrigações têm efeito de tolerar um atentado limitado aos princípios da inviolabilidade e da dignidade do corpo humano, mas eles são postos à disposição da finalidade de assegurar a proteção à saúde, princípio constitucional, e são proporcionados a seu objetivo, isto é, não negligenciam o princípio constitucional da dignidade humana. Nesse caso, não há que falar que está se ferindo a dignidade, ao contrário, você está protegendo vidas. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Isto quer dizer que eu tenho direito de ter um nome, um prenome e um sobrenome. Ninguém pode proibir ou interferir nesse meu direito. Prenome é a primeira parte do nome. Pré é a primeira parte do nome, que pode ser Hernando, Eduardo, Carla, Cláudio. Sobrenome é o patronímico, ou seja, designação da família da pessoa, como Silvia, Ferreira, Carvalho. Também pode ser, o sobrenome pode ser simples ou composto, como Hernando,
prenome simples, da Silva. Patronímico, Paulo Roberto, prenome composto, Ferreira da Silva, patronímico composto, sobrenome composto. Colegas, vamos ver aqui na doutrina ou na jurisprudência o que nos fala sobre esse artigo 16. Nome é aquilo que é dado a cada pessoa e que serve para designá-la por um termo próprio e preciso. O nome é um dos atributos da personalidade. O nome é um dos atributos da personalidade. O nome composto pelos seus elementos fundamentais, secundários e substitutivos. O que mais que nós podemos? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. A forma fundamental para adquirir-se o patronímico é a filiação, que nós já falamos. Pode-se adquiri-lo também pela adoção, pelo casamento, por designação administrativa e pelo uso. Então, preste atenção. O sobrenome ou patronímico, você pode adquiri-lo pela família ou pela adoção. Adoção pelo cônjuge do patronímico ou do outro cônjuge permite que o marido adote o patronímico da mulher ou de si próprio. Por ocasião do casamento, qualquer dos cônjuges pode adotar o nome de família do outro. Acompanhe para mim, vamos analisar essa questão. É correto afirmar que a alteração da composição de nome de família, mediante a troca de ordem de colocação dos apelidos de pai e mãe, só por si, não constitui motivo suficiente à pretendida modificação, sendo mister necessário a ocorrência de fato previsto na legislação de regência, baseado essencialmente na necessidade da autorização. Verdadeira questão. Já pensou, gente? Se fosse permitido aleatoriamente todo mundo procurar judiciário para inverter nome, Hernando Fernandes da Silva, quer Hernando Silva Fernandes. Não, isso não é permitido. Então, o que fala a alternativa? A alteração da composição de nome de família, mediante a troca de ordem de colocação dos apelidos de pai e mãe, só por si não constitui motivo suficiente à pretendida modificação, sendo mister necessária a ocorrência de fato previsto na legislação de regência, baseado essencialmente na necessidade da alteração. Agora, alteração do prenome, atendimento a elemento psicológico do interessado. Vejamos. A alteração permitida do prenome não é apenas com relação ao nome em si, suscetível de expor ao ridículo o seu portador, mas o nome ligado a circunstâncias particulares, nas quais pode estender ao elemento psicológico do interessado. Nesse caso, sim, você pode buscar esta alteração no judiciário. A alteração ainda do nome. Após o decurso do primeiro ano da maioridade, 18 anos, só se admitem modificações do nome em caráter excepcional e mediante
comprovação do justo motivo. Não se justifica a alteração do nome ou simples fato de ser interessado conhecido profissionalmente pela sua forma abreviada. Carlos Pelé, não há que se falar em alteração. A alteração do prenome. Acompanhe esses julgados. Motivo religioso ou cultural pode constituir um interesse legítimo para a alteração do nome. O uso prolongado de um prenome também pode ser motivo. A averbação de nome abreviado é permitida em lei, bem como o suprimento de omissão. Vamos agora para o artigo 17. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Novamente, o nome da pessoa preste atenção, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Um magistrado que foi acusado por uma série de crimes, Nicolau dos Santos Neto, respondeu a um processo criminal e foi condenado. Está cumprindo pena. Ocorre que a revista Veja utilizou uma alcunha para menosprezar o cidadão. Colocou da seguinte forma: Lalau. Isso está errado. O que a imprensa pode e deve fazer é retratar o acontecimento, citar o nome dos envolvidos, apresentar a prática à sociedade, mas não utilizar o nome da pessoa para expô-lo ao desprezo público. Pois mais cruel que a pessoa seja, por mais criminosa que a pessoa seja, por mais criminoso que seja a sua conduta, criminosa que seja a conduta, nenhum órgão de imprensa está autorizado a menosprezar, a desfazer da pessoa, porque esta pessoa tem dignidade. Essa pessoa tem direitos assegurados. Quando há envio de informações dos dados do devedor, preste atenção nesses julgados, porque isto costuma muito cair em questão, em provas. Quando há envio de informações de dados do devedor para o rol de maus pagadores, o dano moral é potencial e efetivo, na medida em que ele retira do sujeito, que se vê incluído no rol dos que se submetem à restrição do crédito, um dos aspectos positivos e vantajosos do seu patrimônio, qual seja o acesso a tempo e hora ao seleto rol dos que podem ter crédito. É muito perigoso. Você coloca o nome do fulano, Beltrano, expõe na sua loja como mau pagador. A restrição imposta ao sujeito de direito, no que toca a esse aspecto específico de sua vida negocial, é gravíssima. E por si configurável como fato danoso, que causa danos. O valor da indenização tem como fulcro impedir o desequilíbrio das relações negociais e a conduta desidiosa
de uma das partes, em detrimento da outra, diz o julgado. Mas a pretensão ressarcitória do ofendido não pode ser exercida desmedidamente, ou seja, a pretensão ressarcitória será de acordo com o dano, mas assim, preste atenção, ocorre sim devido aí à proteção exposta no artigo 17 do Código Civil Brasileiro. Mais uma casuística. Ato de criança ou de adolescente, publicidade indevida, divulgação total ou parcial, por qualquer meio de comunicação, de nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo à criança ou adolescente, a que se atribua ato infracional. Penalidade: suspensão de programação da emissora até 2 dias. Olha a gravidade. Bem como a publicação do periódico até por 2 números. A Constituição Federal estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento, a criação de expressão de informação sob forma, processo e vínculo, não sofrerá qualquer restrição, observado que nela estiver disposto. Tem que ter atenta que a publicação não pode ser indevida. Divulgação de cheque por insuficiência de fundo. Responde o banco pela falha do serviço ocasionada da devolução de cheque por insuficiência de fundos de cliente que tinha saldo na conta corrente comum, além de investimento de resgate automático, transferido para o do cheque especial sem autorização expressa do mesmo. Quer dizer, ele volta o cheque sem fundo, consequentemente, o nome da pessoa passa a ser citado como um emissor de cheque sem fundo. Aí causa o quê? Um desprezo público. Muito bem. Vários aqui, nós não vamos ficar muito preso a esse dispositivo, não. É só você ficar atento. Tem um aqui interessante. Imprensa. Matéria referente à sindicância e a processo judicial. Conforme depreende da leitura da lei de imprensa, não cabe indenização por dano moral em face de publicação de notícia em periódico. Notícia não, que tece comentários louvados de informações constantes em sindicância e processo judicial respondido pela vítima, pois trata de assunto consagrado como de interesse coletivo. O jornal citou que está lá no processo, se não tiver observação do sigilo, não há que se falar em indenização em processo. Ofensa publicada em veículo de informação. São parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória que busca fazer reparação de danos morais causados por ofensa publicada em veículo de divulgação ou informação, tanto o responsável pela publicação como o proprietário da imprensa que explora o meio de informação por força do enunciado. Quer dizer, aproveita aquele fato para poder angariar recursos para ter maior venda do seu jornal, dos seus exemplares. Caros colegas, nós encerramos esse vídeo e no próximo vídeo nós faremos o estudo do artigo 18. Até o próximo encontro, se Deus quiser, que Deus abençoe seus estudos.